televisão, já assistia pouco e por agora parei total para não ficar vendo só negatividade também. Estou me informando só do básico, mas não estou ficando vendo muito mais não. É verdade, tem que ser importante também. Então já estamos aí com 50 pessoas. Galera, vai compartilhando aí, vai colocando um coraçãozinho pra gente já vai começar a nossa live. Então, gente, boa noite a todos aí. Queria agradecer a presença de todos, em especial do Matheus, que mais uma vez aceita esses nossos convites aí. Ele está sempre aberto a esses convites, aceitando o convite do Simped, primeira edição, segunda edição, aceita essas coisas aqui, essas lives, sempre muito aberto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre à disposição. Hoje a gente vai falar, galera, sobre ensaios não destrutíveis para diagnóstico de patologias. E aí eu convidei, acho que é uma das grandes referências aí, para falar sobre este tema. Então, Matheus, eu queria te passar a bola aí, primeiro para te apresentar, e aí a gente falar sobre o ensaio, acho que talvez muito importante para a gente começar, né, efetivamente a nossa live sobre esclerometria, o que tu tem para falar, qual a importância desse ensaio, o que ele nos diz para um bom diagnóstico. Yuri, sua imagem está travando um pouquinho. Não sei se sou eu ou se é você. Espera aí, vou botar no 3G aqui então, 4G. Voltou? Voltou. Ah, pronto, mudou bastante. Porque acho que tá todo mundo em casa, aí aqui a net trava, Aí meu 4G vai embora nessa semana aí que eu tô só fazendo só no 4G. Mas faz parte. Pronto. Vou me apresentar rapidinho, então. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Leone. Eu sou engenheiro civil de formação e tenho um mestrado em estruturas de construção civil. E sou sócio e diretor técnico da Temporim, Engenharia e Consultoria. Está até um cartão aqui do lado. Essa aqui parece a imagem invertida, né? Meu fissurômetro, inclusive. Temporim Engenharia e Consultoria, que é uma empresa que atua no mercado aqui de Brasília, na área da engenharia diagnóstica. Tá? Então, a gente trabalha com uma gama de serviços relacionados a essa área. E, além disso, sou professor em graduação, curso de graduação em engenharia civil, e também pós-graduação, tá? Onde eu ministro disciplinas principalmente relacionadas a essa área de patologia das construções. Tá? Então, basicamente, o meu mundo se resume à patologia, aquilo que eu desenvolvo no meu dia a dia está sempre relacionado a essa área. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Não, aqui pra mim tá normal. Tá tranquilo? Pronto. Pra mim tá perfeito. Se esse pessoal tá reclamando aí, falou alguma coisa? Falaram que tá travando. Alguns falaram que tá travando. O pessoal tá travando nós dois, um só. Dá só o feedback aí pra gente saber. Porque com essa história aí, o Yuri falou, acontece mesmo. Eu também tô no Wi-Fi aqui, então se eu estiver travando, eu já passo pro 4G aqui também para parar. Tá falando que tá normal. Então voltou. Voltou. Pronto, voltou normal então, Yuri. Vamos lá, né? Acho que até antes da gente começar a falar dos ensaios não destrutivos em si, né? Acho que o nome já é bem sugestivo, não destrutivos, né? É que a gente não precisa tirar nenhum pedaço, nenhuma amostra, e isso é fantástico. Tem até as classificações, né? Que alguns autores colocam, que a gente tem lá os ensaios destrutivos, os não destrutivos e os semidestrutivos, ou parcialmente destrutivos, né? Eu, particularmente, para mim, não tem essa divisão de parcialmente destrutivo ou destrutivo. Então, a partir do momento que quebrou, nem que seja um pouquinho, já está destruindo, né? De alguma maneira. É claro que tem ensaios bem mais invasivos, como, por exemplo, uma extração de testemunho de concreto, né?
Mas, e tem outros menos invasivos, que literalmente você vai tirar até um pedacinho pequeno ali para fazer, né? Mas você está destruindo. E querendo ou não, né, essa classificação ela é um pouco discutível. Mas ela existe, né? Ela existe, é importante a gente falar. E aí, dentro desses ensaios não destrutivos, é importante a gente falar que, poxa, ajuda muito, né? Primeiro ponto, porque não tem que destruir, e isso é ótimo. E sim, a gente consegue, com vários deles, informações bastante preciosas e importantes, né? Que nos dão um feedback interessante sobre aquilo que a gente vai analisar, né? A gente até separou alguns aqui para falar e dar um resumo, vamos colocar assim, né? Porque o nosso tempo é um pouquinho rápido. E qual que você quer começar, Yuri? Vamos falar aqui. Vamos, esclerômetro? Esclerômetro? Beleza, vamos falar aqui da esclerometria. Pessoal, como às vezes, né, alguém pode não saber por nome e tal, eu separei aqui algumas imagens e aí eu vou mostrando para vocês à medida que eu for fazendo. Então aqui eu já separei, aqui está o esclerômetro, tá? Inclusive esse aqui é o da Prosec, ele é todo digital, facilita bastante o trabalho. E esse daqui é um normalzinho lá, tá? Basicamente, se você olhar, né? Você observa que ele tem uma mola dentro dele, tá ali, um martelo e uma mola, e aí você tem um impacto desse martelo ali na parede, enfim, na estrutura, né, que eu vou falar sobre estrutura aqui de concreto agora, e aí você vai registrar o que a gente chama de índice esclerométrico, né? Então, sobre o esclerômetro em si, é bom a gente tocar em alguns pontos, que são o seguinte: é um ensaio que ajuda bastante, né? Então, quando ali você dá o impacto, então você vai ali, você aperta ele, aí você aperta o botãozinho, ele trava e ele indica o índice esclerométrico que vai de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100, mais duro é o material. Por quê? Aí que está a sacada dele. A esclerometria, ela correlaciona a dureza superficial da estrutura, do concreto, né, com a resistência à compressão ali, né? Ela tem uma correlação e a gente vai ter ali um ábaco que a gente consegue fazer literalmente uma relação entre a dureza superficial e a resistência à compressão. Por já logo, né, observando isso, a gente para pensar, tem uma norma, inclusive, a 7584, tá, uma norma de 2012, que fala sobre esclerometria, que ela dá diretrizes para fazer o ensaio. Basicamente, você tem que fazer lá 16 quadradinhos, tá? Esses 16 quadradinhos, eles têm 3 por 3, tá? Então 3 centímetros por 3 centímetros, e ali você vai dar, vamos colocar assim, um tiro com o esclerômetro em cada quadradinho desse. Depois você tira a média de tudo e exclui o que desviar de 10% para mais ou para menos, tá? Exatamente, os quadradinhos marcados aí, ó. E aí você vai excluir depois o que desviar 10% para mais ou para menos e vai fazer uma nova média. Aí com essa nova média, você tem ali o índice esclerométrico único, né, que você vai correlacionar com o resultado lá. Tá? Um ponto importante sobre esse ensaio é o seguinte: quando você dá o impacto ali, né, então você correlaciona com a dureza superficial. Tá? Só que aí que tá. Então, se a gente começa a pensar, existem coisas que podem afetar a dureza superficial do concreto, como, por exemplo, a carbonatação, né? Então, concretos antigos tendem a ter índices esclerométricos maiores. E aí, o que seria interessante até para conseguir uma correlação, né? Romper previamente uma amostra de um concreto antigo e fazer o índice esclerométrico daquele corpo de prova para conseguir ter um ábaco, vamos dizer assim, aplicável àquele concreto, né? Porque senão você vai ter um resultado aqui falseado, né? E, de novo, é um ensaio para concreto, ele até vem com uma lixinha que você passa antes, porque a estrutura tem que estar bem lisinha, né? Tem que estar ali homogênea para poder fazer. Mas, enfim, eu já vi várias aplicações, até a professora Helena Karasek, que é a maior especialista hoje do Brasil, pesquisadora na área de argamassas, ela fazia aplicações até para ver resistência superficial de argamassa também. Bem legal esses estudos. Mas você tem que ter em mente que é um ensaio auxiliar. Tá? Então, por exemplo, você não pode tomar unicamente a esclerometria como uma verdade absoluta para determinar a resistência de estrutura. Ela é uma ferramenta de apoio. Ela é fantástica, só que ela é uma ferramenta de apoio.
Sérgio, não tem como falar assim, sabe? O Sérgio está perguntando aqui, qual que é o grau de precisão? Pelo menos eu nunca vi um estudo que correlacione e fale em termos de porcentagem. Diretamente, tá? Se você pega resultados da compressão e compara com o índice esclerométrico e plota, por exemplo, um gráfico XY e coloca ali uma progressão, você vai perceber que ela vai chegar o seu R quadrado lá, né, para ver ali o quanto que está, né, enfim, convergindo os valores, ele vai chegar muito próximo de 1, ou seja, muito próximo de 100%. Né, vai ficar um valor bem próximo. Por quê? É bem linear mesmo. À medida que cresce a resistência à compressão, cresce também o índice esclerométrico. Mas você tem que lembrar que esse é um ensaio auxiliar. Tá? Então, por exemplo, eu, Matheus, particularmente, se eu quero realmente entender a resistência de uma estrutura, talvez até para calcular um reforço, amanhã eu tenho um caso desse. Amanhã eu saio cedinho aqui de casa, saio 7h30, que eu vou passar o dia inspecionando uma residência de alto padrão que, enfim, teve alguns problemas e o morador não tem segurança do que, de fato, a construtora executou. Então, ele contratou a gente para fazer um laudo. Então, a gente vai inspecionar toda a estrutura, vai verificar todos os tamanhos de seção de estrutura. A gente vai tirar a amostra de testemunho de concreto para ter uma noção da qualidade do concreto aplicado. Vamos fazer esclerometria, tá? E assim por diante. Só que aí, olha só, vou tirar testemunho, né? Mas também vou fazer esclerometria. Então, eu vou tirar alguns testemunhos, lógico, não vou sair tirando testemunho de todos os elementos estruturais, mas, no geral, a esclerometria eu vou até fazer de todos, porque é um ensaio, é aí que está a vantagem, né? Porque é um ensaio rápido, fácil, exatamente, é um ensaio rápido, fácil e não destrutivo. Então, a esclerometria a gente vai fazer de todos os elementos estruturais, praticamente. Só que a extração eu vou tirar ali uns 6 testemunhos, realmente, para eu ter uma análise qualitativa. E aí sim, né, se eu desconfiar um pouco mais dos resultados, eu começo a entrar e talvez fazer mais extrações, né? Mas é um ensaio auxiliar. Resumindo, ajuda muito, mas muito cuidado, tá, com situações como essa, como, por exemplo, concretos antigos, carbonatados e assim por diante, para não ter aí um resultado falso e se enganar. Acho que a grande sacada, assim, que o pessoal fica muito perguntando sobre isso, né? Que, então eu não vou mais precisar fazer extração de testemunho, porque eu posso fazer esclerometrias, que é um grande engano, até porque, como tu falaste, e a grande sacada do esclerômetro, né, a gente fazer esse ensaio, é conseguir racionalizar e reduzir a quantidade de testemunho, de extração desses testemunhos, que a gente, sei lá, poderia ser feito 12, não, vamos fazer 6, o restante vamos fazer esclerometria, e a gente vai correlacionar. Se nesses 6 lugares que a gente retirou e fez esclerometrias ali, e verificou que a esclerometria atendeu realmente o que foi dito lá na extração, no rompimento, eu disse, não, então acho que a esclerometria vai me atender esse restante. Eu não vou mais precisar fazer as 12 extrações que eu iria fazer. Então a gente reduz os danos no ensaio, não é isso? Exatamente. O Sérgio colocou um ponto aqui importante. Sim, a armadura também interfere. Por quê? Você tem ali um cobrimento, vamos supor, 2 centímetros. Aí atrás você tem a barra. Quando você faz a esclerometria, logo ali que a barra está naquele ponto, dá maior dureza. Por isso que o índice esclerométrico ele vai ter 16 pontos, né? Então ele não vai ser um único ponto, aí você vai fazer uma média disso. Então, realmente, se você acabar pegando muita barra, acaba que essas barras vão fugir. E aí elas vão sair da nova média, porque você tem que fazer uma nova média com os resultados. É um dos outros pontos também. Mas aí no final desse processo, né, de excluindo o que está fora do padrão ali de 10%, tem que ficar no mínimo com 5 pontos. Exatamente. Você tem que ter 5 pontos, senão você tem que refazer o ensaio. Né? Porque senão você vai fazer uma média com 3 pontos, 4 pontos. Então, tipo assim, os resultados estão muito, né, dispersos. Aí também alguma coisa está errada. Né? Significa que alguma coisa não está muito homogênea ou o ensaio não foi feito da maneira correta. Essa questão também é importante, muito importante. Muita gente acha que o esclerômetro, quando tu bate lá, ele já te dá o resultado MPa. Aqui deu 30 MPa. Anota aí. O da Prosec dá, esse do lado. Sim, mas ele é bem caro, né? O verdinho da Prosec, ele já é configurado esse aqui, ó. Ele já é configurado de acordo com a norma. É fantástico. Então você vai lá, você dá os 16 golpes, aí você olha lá, já tá lá o resultado em MPa. Então o que ele faz? Ele já pega, faz a média, exclui, já vai, converte, pá. Mas os normais tem um aba, né, para você olhar. Essa questão. Esse da Prosec precisa fazer. Na verdade, ele já tem uma série de tabelas, né?
pré-configurado. Tu pode Escolher, escolher, tem isso, está configurado nele, exatamente. E tem que estar atento também à calibração do aparelho, tá? Porque assim como qualquer ensaio, assim como, por exemplo, uma prensa de concreto, ela fica descalibrada com o tempo. Ele também fica descalibrado, aí você tem que fazer a calibração. Antes de fazer os ensaios, tem uma bigorna de aço que você tem que fazer lá os tiros nela antes para testar. E aí, se você perceber que ele descalibrou, tem que levar para, enfim, algum fabricante aí no Brasil para fazer a calibração. O pessoal geralmente leva ou para a Prosec ou para Soloteste. Tem várias empresas que fazem esse tipo de serviço. Deixa eu ver outra coisa sobre esclerometria. Acho que alguém perguntou aí também, questão de agregados graúdos. Então já vou emendar aqui. Em relação a concretos segregados, como é que faz nesse momento? Pois é, exatamente. Aí você não tem complicado, né? Porque o concreto está todo irregular, você tem que ter a superfície irregular. Outro ponto, se o concreto está pintado, também você tem que tirar a pintura, porque a pintura ela funciona como um amortecimento, ela vai influenciar no resultado, tá? Quando você dá um tiro ali numa camada que está pintada, dá uma amortecida, então seu índice esclerométrico dá uma caída. Até quando você olha na estrutura, você acaba de dar o tiro ali, você olha, fica um abauladozinho, que ela dá mesmo, ela dá ali uma amortecida na camada, então tem que estar atento a isso. E concreto segregado não tem como fazer esclerometria, na verdade, porque você não vai conseguir, com toda certeza ali, deixar aquilo retinho, bonitinho para poder fazer. Complicado. E também tem essa questão da limpeza, né? Tipo, às vezes a pessoa, como tu falou, questão de tem que bater no concreto, não pode bater no revestimento. Aí o cara vai aqui, atrás desse revestimento aqui dessa argamassa tem um pilar, vou bater aqui, não. Vai ter que remover. Acaba se tornando um semi-destrutivo também, né? Tu não destrói a estrutura, mas destrói o acabamento, né? Exatamente. Eu até passei por um caso esses tempos atrás, também a gente foi fazer análise de uma residência, e eu falei para o cliente, cara, eu preciso acabar o laudo, depois eu vou te falar se você vai continuar a obra ou não. Né? Sua casa, literalmente, ela corre risco de colapso. Aí o morador, na pressa, ele falou, não, eu vou começar a rebocar a casa, então. Aí começou a rebocar a casa. Pô, você me deu uma dor de cabeça, porque ele rebocou tudo, aí vem a gente atrás quebrando com martelete para poder fazer esclerometria nos pilares e nas vigas. É complicado. Aí gerou uma perda de tempo desnecessária. Estava tudo exposto os elementos, aí ele inventou de rebocar e aí gastamos mais tempo do que previsto. Perguntaram aí sobre o custo de calibração. Eu não tenho esse custo de cabeça não, viu, Maurício? Não sei, realmente. Não. É uma informação que eu não vou saber te passar aqui de cabeça, pelo menos agora. Posso até verificar aqui em valores anteriores, mas não lembro de cabeça. Mais alguma coisa sobre esclerometria? É isso mesmo, né? Uma pontuada geral. É importante esses pontos aí. Certo. Então, Matheus, pacometria. O que a gente tem para falar sobre esse ensaiozinho? Pacometria. Pacometria é legal também, né? Enfim, a gente tem uma série de pacômetros aí no mercado. Para quem não sabe o que é o pacômetro, basicamente é um aparelho ali que a gente vai, por magnetismo, identificar a presença de armadura, né? E ele vai ser útil para diversas situações. Por exemplo, né, amanhã eu vou usar o pacômetro. O que eu vou usar o pacômetro? Em que situação? Como eu não sei, literalmente, do caso desse cliente de amanhã, né? Eu não sei se o construtor colocou a armadura que estava prevista em projeto. Né? Então eu vou ter que verificar. Existem pacômetros no mercado hoje que indicam a bitola. Só que eu não confio muito não. Pelo menos os que eu já tive contato e os que eu tenho aqui. Até aqui. A gente tem um da Prosec aqui hoje que indica bitola. Só que não confio. Já aconteceu de eu pegar bitolas muito maiores e eu chegar lá, uma bitola muito menor ou vice-versa. Então... não é tão confiável. Então, nesses casos, o que eu faço? Nesse caso de amanhã, por exemplo, esse serviço, a gente localiza as armaduras com pacômetro e ali quebra com o martelete um pedacinho, bem pequenininho mesmo, tá? Só para eu achar ali a barra e ali eu vou verificar o tamanho dela, pego um paquímetro, né? E verifico o diâmetro dela, tanto de estribo quanto de armadura longitudinal e assim por diante.
né? Mas tem N situações aqui que você pode usar o pacômetro. Por exemplo, a gente faz muito esse serviço aqui também, né? Às vezes alguns arquitetos nos procuram para reformas, é comum aqui, e evita uma dor de cabeça danada, porque você vai lá e já antes de fazer o arquitetônico, né, você já tem a localização de todos os elementos estruturais. Então não vai correr o risco de se fazer um projeto prevendo, por exemplo, uma abertura no meio da sala e a hora que está no meio da obra, tcharam, uma surpresinha, tinha um pilar ali onde exatamente era para estar a abertura. Né? E a gente consegue descobrir isso aí sem quebrar, né, sem fazer absolutamente nada. Isso é bem tranquilo. Os pacômetros que a gente tem aí no mercado hoje conseguem tranquilamente identificar ali, poxa, aqui é um pilar, né? Porque você consegue pegar um padrão mesmo. Conforme você vai passando o pacômetro, né? Ele apita e você vê, poxa, ó, tem uma barra aqui, aí você passa um pouquinho para o lado, tem outra, aí a hora que você muda o sentido dele, apita um estribo, aí passa um pouquinho, já apita outro estribo, aí você já consegue identificar um padrão e ter certeza que ali tem um elemento estrutural, né? Esses são alguns exemplos. Alguém aqui mencionou da Bosch, sim, tem esse Detect 150, esse daqui, inclusive. Deixa eu mostrar ele aqui. Tem uma foto. Esse daqui é o Detect 150. Se eu pegar o meu aqui desse aí. Ah, você tem esse daí também? Tá. Tem, Dani, tá meio com problema, mas espera aí, vou mostrar. Então aí, ó. Inclusive, aí ele tá pitando, ó. Quando ele fica vermelhinho ali, é porque ele tá mostrando a presença de armadura. Tá, olha lá, ficou vermelho de novo. Tá vendo? E aí, ó, pronto, aí ele aí. E aí, ó, vou dar um zoom ali, ó. Ele vai mostrar o cobrimento. Se eu tava fazendo de um pilar. Ó, tá vendo? Olha lá o cobrimento. 2,9 centímetros. Né? Então, esse é exatamente o cobrimento de concreto. Ou seja, o quanto de concreto eu tenho ali antes da armadura, né? O nosso cobrimento. Importante, então, eu consigo confirmar. Olha que legal a aplicação, outra aplicação do pacômetro também. Se você está em obra, você consegue confirmar se a execução está ficando boa. E se você está conseguindo manter um padrão de cobrimento recomendado de acordo com a 618. É uma outra aplicação também. Boa. Também verificar se tem verga, contra-verga. Exatamente. Então, quando a gente vai verificar, eu não posso simplesmente chegar lá para fazer um laudo. Eu chego lá, a fachada está cheia de trinca 45 em volta da janela. Aí eu vou lá e escrevo, falta de verga e contra-verga. Não, pessoal, não existe isso. Você tem que mostrar. Aqui, você vai fazer um laudo, literalmente, você tem que matar a cobra e mostrar o pau. Né? Você não pode simplesmente falar uma coisa só baseado no olhômetro. Por isso que os equipamentos e os ensaios são importantes. É importante. Essa é a mesma questão da trinca de 45 e recalque. Você olhou trinca de 45 recalque. Acabou, já botei aqui o recalque. É bom. Não dá para generalizar, né? Então você tem que indicar. Talvez, né, se você teve uma trinca 45, aí você vai lá e botou o pacômetro, você vai mudar a palavra, né? Não vai ser mais ausência de contraverga, mas ineficiência de contraverga. É verdade. Mas você vai conseguir ver o traspasse. Então, na hora que você mexe ali, você vai ver se a armadura até onde que está indo. Então, pô, a gente recomenda lá, mais ou menos, né, passar ali na lateral, fazer o traspasse da janela, mais ou menos aí um L/4, fica na média isso daí. Né? Então, L é a largura do vão da janela. Né? Então, L/4 é o quanto você passa. Então, fica nessa média. Aí você vai conseguir comprovar, pô, se você tem uma janela de 1 metro e você está com uma contraverga passando 10 centímetros, com certeza vai trincar, não vai estar legal. Isso é muito importante, principalmente para laudo judicial, que a construção já está pronta, aí o inquilino vai reclamar contra a construtora, aí tu tem que ir lá e tu vai quebrar a janela do cara. Exatamente. Mas também aí se a pessoa, em último caso, fala assim, eu não tenho um pacômetro, né? Aí ela vai ter que pegar uma serra-copa, alguma coisa assim, para poder abrir lá e ver. Não, tem. Verdade. Mas tem pacômetros tão baratos também, claro que tem suas limitações, mas a gente tem pacômetro, aquele da Bosch mais simples, se não me engano, tá R$500, e tem outras. O mais simples da Bosch está por volta de R$500 mesmo. O Detect 150, o dólar está alto agora, ele está quase R$4.000. Aí tem o 120 também, o Detect 120, que ele é um pouco mais simples, ele só não tem o visor, mas ele basicamente faz as mesmas funções, né? Ele está quase uns 2.000, 1.000 e tanto aí já. Essa brincadeirazinha aqui saiu 4, só que aí
deu um probleminha e eu tô atrás de alguém para reparar, porque a Bosch não tem assistência para isso. Isso aí isso aí às vezes é um problema que a gente passa também. Equipamento, né? As pessoas costumam perguntar muito, né? Pô, como é que eu vou investir tudo em equipamento? Não, no geral não vai ser assim, né? Tem um pouquinho. Até hoje eu terceirizo vários ensaios. Eu terceirizo. Né? Eu tenho vários equipamentos hoje, mas até hoje a gente terceiriza alguns. E você vai comprando com o tempo, literalmente. Você vai vendo que tem demanda, compra. Tem demanda, compra. E assim vai, né? Então é isso, Camila. No geral, né, a gente terceiriza. Exatamente isso. Aí depende um pouco do ensaio. Tem ensaio que dá para alugar, já outro você vai ter que literalmente terceirizar. Você vai ter que pagar a pessoa para ir lá e fazer o ensaio completo. Perfeito. Isso é importante também. Eu não vou comprar para extrair o testemunho, né? Isso aí não tem por que comprar, né? Pois é, essa bichinha aí é cara também. Uma vez eu perdi uma baita de uma promoção que depois eu me arrependi na Feicon, né? Na Feicon, no último dia dela. A Feicon, para quem não sabe, tem lá uma ala só de chinês. Tem um pedaço da feira lá que é só chinês. E no último dia, os chineses vendem tudo, porque eles levam as amostras para ficar de amostra na feira, e aí no último dia eles botam para vender. Então no último dia a Feicon fica parecendo uma feira da China, que tem um monte de gente vendendo um monte de coisa. Os chineses botam tudo para vender, vende até trena. Então se ele vende trena lá, ele vende até trena. Chega. E aí eu perdi, cara, uma bela de uma máquina de extração que eu tava em cima da hora, meu voo ia voltar para Brasília, faltava só um pouquinho. O cara me ofereceu muito barato uma máquina com cinco serra-copos, um jogo completo. Aí na hora ali eu pensei e tal, não comprei. A hora que eu cheguei em Brasília, bateu um arrependimento do... Nossa! Vai ficar a dica aí, ó. Quem for na Feicon, vai no último dia, porque no último dia os chineses vendem umas coisas legais lá. Tipo outlet, né? É tipo outlet. Isso é chinês, né? Já sabe. Não vou nem... Tem coisa, mas vamos lá. Matheus, beleza, então acho que pacometria ficou claro também. E aí vamos para um negócio aqui que aspersão de fenolftaleína. Para que serve esse negócio? Deixar o concreto roxo? Para que a gente quer isso? Aspersão de fenolftaleína. Se tiver uma foto aí, Yuri, eu esqueci de separar uma foto disso. Eu arranjo aqui. Não, quer ver? Pera aí, me dê um segundo, que eu vou fazer um ensaio ao vivo aqui, pera aí. Rapaz, aí, ó. Olha, gente, aproveita aí, ó, compartilha com alguém aí que vai fazer um ensaio ao vivo, compartilha com uma pessoa só, que já tá com 125 pessoas. Aproveitar o ensaio de fenolftaleína para verificar a carbonatação ao vivo. Pronto, aqui é ao vivo e a cores, vamos lá. Já peguei aqui o meu corpo de prova, tá aqui o meu concretozinho, e aqui tá minha solução com fenolftaleína, né? Então tá aqui. Esse concreto, ele, enfim, é um concreto que está guardado aqui no meu escritório há um tempo, então ele não teve qualquer tipo de possibilidade de ter contato aí com o CO2, por exemplo, né? Tava guardadinho. E aqui tá ele, então, tá aqui, né? E aí eu vou aspergir aqui agora. Vou só jogar de lado aqui para não pegar na câmera e tal. Mas, ó, a cor que tá aqui, tá vendo? Ele tá um pouquinho rosa já, porque eu já joguei fenolftaleína antes, mas vai ficar mais agora. E aqui, vou jogar agora. Então tá aí, ó. Não tá dando para ver muito, mas ó, na lateral dá para ver. A lateral ficou boa. Pronto. Então aqui, ó. Né, joguei. Eita, tá escorrendo aqui. Fenolftaleína é meio tóxica. Mas, enfim. Por quê? O que aconteceu aqui, né? Então, por que ficou rosa? Por que ficou rosa aqui agora? Então, ó, dá para ver bem aqui, ó. Por que ficou rosa? Porque tá mostrando que tá... Cadê? Quem vai falar aí? Tá básico ou ácido, gente? Tá básico, ácido, neutro, o que tá? Tá básico, ácido, neutro, enfim, o pH, né? Primeiro, lembrar do pH aqui. Basicamente, então, pessoal, se ficou rosa, né? Agora tá bastante, agora dá para ver bem. É que tava bastante líquido, né? Então tava pouquinho, agora dá para ver melhor. Então, tem gente que chama de magenta, tem gente que chama de vermelho, como é que é? Vermelho, esqueci o vermelho lá, mas enfim, é rosa. O rosa indica que está básico, né? Exatamente.
E o básico é bom. Por quê? Né? Quando a gente tem ali um pH mais ou menos, vamos colocar lá de 12,6 a 13,5, é o pH ideal do concreto, que é o pH alcalino. Esse pH é bom porque se o concreto, concreto naturalmente ele tem um pH básico, né? Isso é bom, porque ele vai proteger a armadura. E a partir do momento que esse pH começar a reduzir, né, e chegar ali para a ordem mais ou menos de 9, o concreto já deixa de ser um meio protetor para a armadura. Por mais, ó, vermelho carmim, exatamente. Estava tentando lembrar do vermelho carmim. E então, se você tiver um pH de 9 ali para baixo, vai acontecer exatamente isso aí, ó. A Bibi Meirelles colocou, vai quebrar a camada passivadora do aço, né? E você vai perder a proteção ali. E aí vai começar um processo de corrosão da armadura. E veja que o 9 não é um pH ácido, né? Então, basta estar menos básico, né, para isso já começar a acontecer. Então, que mecanismo que faria isso? Por exemplo, a carbonatação. Né? Então, quando a gente quer testar se os concretos estão carbonatados, a gente vai lá e utiliza a fenolftaleína, solução de fenolftaleína. É isso. Essa aí é bem simplesinha, barato para o pessoal fazer. Exatamente. Compra no Mercado Livre. Manda fazer. Hoje, aí depende, né? Mas geralmente eu mando fazer na universidade. Então fica mais fácil lá. Mas sim, é fácil, dá para comprar a solução já pronta na internet. Eu tenho a sorte de ter um colega de kickboxing comigo. Ele é dono, sei lá, a família é dona de uma química, de uma empresa de químicos. Aí ele fala, rapaz, bicho, eu tô precisando aí de fenolftaleína. Ele traz aqui pro treino, ele manda fazer rapidão. Porque qualquer laboratório de química, gente, tem fenolftaleína. Porque a fenolftaleína é um indicador de pH utilizado para várias outras coisas. Indica pH, então qualquer coisa que queira indicar pH, dá para usar a fenolftaleína. E aí tem um primo da fenolftaleína, né, da aspersão de fenolftaleína, que é o nitrato de prata. Qual a diferença? Exatamente. Então, nitrato de prata, a gente vai utilizar ele para poder fazer o ensaio de verificação de cloretos. Inclusive, eu vou aproveitar, vou fazer um jabá aqui também, olha só. No meu livro, está aqui, então quem não viu o livro ainda, Patologia das Construções, já está aí. Tem dois. Pois é, o meu chegou semana passada, cara. Eu estava super ansioso, imagina eu que escrevi um negócio e ainda não tinha visto meu livro. Só a versão digital. Então, pessoal, esse livro aqui, Patologia das Construções, ele foi escrito por mim, Gildeon Sena, do perfil Momento Engenharia, o Abdala Karim, do perfil Construção Civil, a Natália, do Recuperando Estruturas, a Laís e a Ana Paula também. Tá, e aqui a gente tem 7 capítulos, que basicamente a gente fala sobre patologia das construções desde a parte introdutória. Então a gente tem o capítulo 1 de conceitos iniciais, depois vem patologia das fundações, patologia do concreto, patologia de revestimento, patologia de alvenaria, patologia de revestimentos, patologia de coberturas e impermeabilização e, por fim, técnicas de inspeção e diagnóstico, que inclusive lá a gente propõe um método de inspeção um pouquinho adaptado do método do IBAP, com algumas adaptações, tá? Ficou bem interessante. O livro ele é bem completo, ele tem lá 256 páginas, se eu não me engano. Tem bastante coisa, e uma delas é exatamente isso. Então tem uma figura aqui, ó, que eu mostro o ensaio utilizando nitrato de prata. E aqui do lado tem um QR Code. Ó. E aí quando a pessoa bota aqui esse QR Code, ela vai cair num vídeo onde eu explico esse ensaio. Inclusive esse ensaio aqui desse vídeo eu fiz aí em São Luís. Eu gravei ele em São Luís. Né? Foi lá na Orla. Porque eu moro em Brasília, né? Então eu não tenho muito contato com estruturas com ataque de cloretos, né? Basicamente, onde eu faço ensaio de cloreto aqui em Brasília é em reservatório. Reservatório a gente faz. Mas, fora isso, não tenho contato desse aqui. E aí tem lá, tá? Algumas pessoas até perguntaram, pessoal. Lembrando, o livro, as imagens dele, você está vendo aqui a imagem em preto e branco, sim. Só que todos os capítulos tem um QR Code lá nele que você vai e baixa. Você pode baixar, tá? A gente deixou aberto. Você pode baixar as imagens coloridas. Ele você tem acesso a todas as imagens coloridas do livro. É que assim, infelizmente hoje, para a gente fazer um livro 100% colorido, o livro fica muito caro, tá? E até inviabiliza e dificulta o alcance do livro, literalmente. Então,
Um livro desse aqui colorido, ele poderia tranquilamente custar mais de R$ 200. Então, hoje, esse livro, ele sendo preto e branco, a gente consegue levar a mensagem, né, a mais pessoas e para E usar exatamente... tecnologia. Exato, só que aí, poxa, é um livro que a gente, além de disponibilizar todas as imagens coloridas, você vai ter acesso a todas, você vai lá, você pode baixar, então assim, não é que eu estou falando, você vai entrar, vai ter que olhar na tela, não, você pode baixar a imagem, né? Você não tem nem dificuldade. Eu quero escanear o livro do Mateus para citar a foto. Vai lá, tu vai pegar a foto e só baixar, pô. E ali do lado, a gente usa a tecnologia dos QR Codes, com vídeos, materiais extras, um monte de coisa a mais mesmo. Então, literalmente, é um livro infinito. A pessoa, Eu não tinha visto esse isso assim, livro, não. pois é, então, foi uma ideia que a gente teve e deu super certo, gostou, o pessoal gostou bastante. E a gente já passou aí da marca de mais de 1.000 livros vendidos, tá? Tá sendo um sucesso de vendas, graças a Deus. É o Paulo Coelho Então, da pronto. engenharia. E eu não expliquei o ensaio, né? Então, basicamente, com a aspersão do nitrato de prata, quando a gente joga o nitrato de prata, a estrutura ela fica com umas manchinhas brancas, tá? E quando tem manchinhas brancas, é indicação de presença de cloretos. Então, esse é um ponto que a gente consegue ver se tem cloreto ou não. Se não tem a manchinha branca, quer dizer que não tem cloreto. Exatamente, ali as manchinhas brancas dá para ver bem. A penetração, ó, na beira, tá vendo que ficou branco a borda, né? Por quê? Assim como a carbonatação, pessoal, vai começar de fora para dentro, né? Então a penetração vai de fora para dentro. Então eu preciso entender até onde o cloreto chegou. Por quê? Gente, o cloreto aqui tem um ponto importante, tá? Porque o cloreto, primeiro, a corrosão por cloreto é a pior que existe, tá? A pior que existe. Só que você não pode simplesmente ter o cloreto dentro da estrutura, tampar ela e acabou. Não. Você precisa tirar esse cloreto. Tem alguns métodos para isso. A depender da profundidade, com uma simples lavagem com água pressurizada e quente, você consegue tirar os cloretos e por aí vai. Só que você precisa entender até onde o cloreto está chegando, né? E no geral a gente também pede para fazer o ensaio de análise de perfil de cloretos, que aí a gente pega a amostra mesmo, né, no intervalo ali do concreto, vai pegando algumas amostras e pega esse pozinho e leva para o laboratório para determinar mesmo o perfil de cloretos e ver até onde o cloreto chegou. Mas o nitrato de prata é um ensaio que você chega lá no campo com um aspersorzinho desse aqui, joga e já ali você consegue ter um parâmetro se tem ou não. É bacana porque é um ensaio simples, né, de verificar, apesar de ser um ensaio qualitativo, né, não é quantitativo. Exatamente. É bem simples, bem simples. Ajuda demais. O pessoal está perguntando onde comprar o livro. Gente, o livro, acabando a live aqui, você vai lá no meu perfil, Mateus com TH, Leônico e no final, underline Enzo. Lá na minha bio tem o link, tá? Só clicar que você vai entrar direto no site. Inclusive, o livro está em promoção, tá? Ele está R$ 87,00 e o preço normal dele é R$ 139,90. Então aproveita. O patrão enlouqueceu, né? O patrão, e não sou eu, viu? Porque eu só aviso. A gente que escreve, a gente não tem nada, a gente não pode mandar no preço da coisa. Então, quem manda no preço é a editora. Então, eu só dou a dica. Então, a minha dica é, se você tem interesse, corre lá e compra, porque eu não sei até quanto que eles vão deixar esse preço de 87. Compra, galera. Vale muito a pena. Eu posso falar aqui como consumidor e muito consumidor de livros de engenharia, principalmente da área de patologia, vale muito a pena aqui um conteúdo top, né? Que pegou ali muito do Écio, né? Sobre a parte que tu fala sobre... Porque não adianta, né? O livro do Écio, ele tá... Cadê o meu aqui? Saiu daqui, não tá na minha mesa, tá para trás ali. O livro do Écio é o livro base, né? É como se fosse a nossa Bíblia da patologia, né? Exatamente. Esse aí. O meu deve estar por aqui em algum lugar. Não sei cadê ele agora. Então, o que eu fiz ali, né? Então tem as fissuras, obviamente, né? Eu cito ali o livro dele. Só que sempre tem a figura padrão do Écio, que é uma figura teórica. Quer ver? Deixa eu mostrar até um pedaço aqui. Tem uma figura teórica lá dele, e do lado eu coloquei um caso meu ali, né? Um caso que a gente teve e analisou, né? Então a gente procurou, claro, a gente tem que citar aqui os nossos mestres também, ó. Por exemplo, aqui, ó.
Aqui, ó. Exato. Aqui tem trinca de interface, aí aqui eu trouxe um caso real meu, aqui a trinca real. Então, um caso realmente que a gente trabalhou, a figura teórica e depois a figura prática, vamos colocar assim. Aí. Então, olha aqui de novo. Aí você tem falta de ver contra a verga, aqui a trinca por dentro, aí QR Code, você entra aqui e você cai um vídeo meu explicando, falando sobre a ausência de ver contra a verga. Ficou bem legal. O livro do Hércio, Letícia, não tem mais para vender não, viu? Eu fiquei sabendo aí que vai sair uma nova edição, mas a princípio não tem. Matheus, vamos passar agora para termografia. E aí é onde tu samba. Aí eu vou falar meia hora. Não, mas vamos poder... Pessoal, termografia. Termografia, obrigado, Silvia. Silva, obrigado, Silva. O pessoal está elogiando o livro. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz que vocês tenham gostado aí do livro. Gente, termografia, né? O que é termografia? Vamos ver aqui, para quem nunca viu. Tem algumas imagens aqui. Então tá aqui, ó, alguns exemplos de aplicação de termografia. Aqui, ó, essa imagem, basicamente, você está vendo toda a estrutura da edificação, né? Talvez você está falando, nossa, o Matheus tirou essa foto aí sem o revestimento, né? Não. E aqui uma infiltração. Dá para ver bem ali um sinal, né? Uma mancha de umidade, né? E todas essas fotos foram tiradas com... Tem um vídeo aqui, mas enfim, não vou passar agora, não vai dar tempo. Uma câmera desse tipo. Então, existem várias câmeras termográficas, né? Vários modelos. E, basicamente, né? A Débora está falando... Débora, eu já fiz, acho que 1 milhão de lives sobre termografia, viu? Direto tem. Fica de olho aqui que sempre a gente volta. Sempre é um tema recorrente. Inclusive, informação aí, primeira mão, tá? Final desse mês agora sai o meu curso sobre termografia, pessoal. Então, fica de olho que é uma informação que não se tem tanto aí na internet, né? É difícil achar informação sobre termografia, mastigado, né? Então a ideia do curso é exatamente essa, porque muita gente tem a dúvida da técnica, muita gente acaba também utilizando a técnica errada, tá? Então a ideia é para realmente ensinar e aí as pessoas passarem a utilizar a termografia da maneira correta, né? Porque é uma técnica fantástica. Só que ela tem as suas particularidades, tem que saber mexer. Eu sempre gosto de falar aqui do exemplo, que é o seguinte, Yuri. Imagina que eu queira virar fotógrafo hoje, e aí eu vou lá e compro uma Canon de última geração, top lá, enfim, a mais top da Canon. Pô, que legal, né? Aí eu vou tirar a foto, minhas fotos são uma porcaria. Por quê? Eu não sei técnica de fotografia, né? Então, assim, não quer dizer que na termografia a gente tem que saber técnicas de fotografia. Não, mas existem ali ações que você tem que fazer durante o ensaio, horários para fazer o ensaio, parâmetros para serem alterados na imagem térmica e assim por diante, que é preciso ter um conhecimento técnico para isso, né? Então, um ponto importante antes da pessoa... Então, se você é uma pessoa que está assistindo a live aqui agora e pretende comprar uma câmera termográfica, o meu conselho é, não compre antes de pesquisar um pouco e entender a técnica. Por quê? Das duas, uma, né? Primeiro, muitas das vezes você quer comprar um equipamento que se adapte mais ao seu bolso. Beleza, ótimo. Só que você vai ter que ter em mente as limitações daquele equipamento, que você só vai entender quando você entender a técnica. Por outro lado, né, se você tiver uma boa verba para comprar uma câmera, né, que legal. Ótimo, mas será que realmente você precisa comprar aquela câmera mais cara? Será que uma câmera mais barata não iria te atender? Então, assim, você vai ter uma economia muito grande se você entender a técnica também, né? Então, outro ponto importante, a termografia não é a salvadora da humanidade. Os resultados dela são impressionantes, aquilo que ela mostra pra gente. Mas é importante entender a técnica antes de sair por aí aplicando, né? Então, procurem entender e para poder fazer inspeções e aí colocar nos laudos, consequentemente, termogramas com interpretação adequada. Isso é fundamental, é muito importante. E aí eu utilizo termografia e, assim, eu vejo como o pessoal, muitas pessoas colegas, né, da turma de engenharia, que às vezes quando pegam a minha câmera e ficam brincando e ficam fazendo interpretações, assim, que percebe que tá azul, é infiltração. Você calma. Exatamente. É assim, eu vou dar um exemplo muito pequenininho
que muda totalmente a imagem. Quer ver? Eu vou pegar uma imagem aqui, olha só. Por exemplo, essa imagem aqui, isso aqui é o termograma, tá? Aí olha aqui do lado eu tenho a escala. Então nesse caso aqui, nesse termograma, a temperatura máxima chegou em 27,7 graus. Legal. Só que olha a temperatura mínima aqui, 15 graus. Na verdade, por que está 15 graus ali? Repara que eu tirei foto de uma fachada e aí tá vendo ali o preto. O preto é o céu, né? Quando a câmera ela tira essa foto, ela tenta buscar um sinal ali do céu para voltar para ela. Só que ela não acha nada. Por quê? Enfim, não tem nada ali, não tem uma superfície para pegar. E literalmente, por isso, o termograma, ele aparece aqui uma imagem negativa. Então isso aqui geralmente aparece aqui menos 18 graus, menos 20 graus. Só que isso aí não existe, né? Isso aqui foi tirado em Brasília, ó, dia 5/5/2018, às 16h40. Beleza, final de tarde, mas é impossível que qualquer coisa aqui nessa fachada esteja com menos 15 graus Celsius, né? E aí o que a gente tem que fazer? Tem que saber a técnica. E o que eu fiz? Eu vou lá e altero manualmente aqui a escala. Por quê? Pensa aqui comigo, gente. Se eu deixar aqui menos 18 e aqui está 27, eu mudo a escala. Se eu mudo a escala, todo o meu termograma muda, literalmente. Por que o meu termograma muda? Porque eu vou ter uma amplitude maior da minha escala. Então, se eu tenho aqui menos 18 e 27, eu vou ter aqui, pô, dá 40 graus aí de diferença entre um pico e o mínimo, né? Agora eu reduzi isso. Quando eu reduzo isso, eu consigo ter mais precisão nos problemas ou nas coisas que eu vou mostrar. Então, por exemplo, se eu alterar a escala, essa viga aqui, ela não vai aparecer dessa cor aqui tão evidente. Ela vai aparecer um pouco diferente, porque a minha escala está diferente aqui da imagem, literalmente, né? Então, a minha escala de cores, ela é toda alterada. Isso aí é uma sacada pequenininha, só uma das várias coisas que a gente tem que estar atento na hora de fazer termografia. E também, Matheus, só uma observação também para que o pessoal entender. Essas termografias, né, essas atividades de termografia que a gente faz, elas não têm a função, né, não é interessante, a gente não vai em campo com a ideia de medir, a maioria das vezes, óbvio, né, de medir a temperatura dos pontos. É uma imagem que a gente quer buscar a heterogeneidade, né, de forma qualitativa, não é quantitativa. Exato. Nossa, a fachada está com 27,3. Não é um foco, né. Legal, é importante você falar isso. Eu já saí umas brigas, vamos colocar assim, com o pessoal mais científico. Embora eu seja bastante também, eu prezo muito pelo rigor científico da coisa, porque, principalmente quando a gente está falando aqui da área de patologia, quando a gente vai fazer ensaios, a gente tem que levar ali, fazer o ensaio à risca, literalmente, né? Só que sim, a depender da situação, né, que geralmente é para um rigor mais científico, para pesquisa, seria interessante você saber a que temperatura está aquilo ali, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu não quero saber a que temperatura está a fissura, eu quero saber que tem a fissura. Então, assim, se a fissura está 40 graus... Apareça, tá... Exatamente, eu quero que ela apareça. Só que existem algumas coisas que têm que ser feitas para que ela apareça, senão ela não vai aparecer, literalmente. E se eu usar um equipamento limitado, eu posso achar que não tem nada lá e tem a fissura, só que eu estou usando o equipamento errado. E, além disso, eu posso fazer a inspeção num determinado horário e eu achar, não tem fissura nenhuma, e a fissura está lá, porque eu fui no horário errado. Tem os horários para fazer isso e por aí vai. Isso é importante. Horário é um negócio, e ainda mais, não sei como é que é em Brasília, mas aqui em São Luís, em que a inclinação do Sol também não... A inclinação do Sol não tem, é praticamente... Exatamente. Quanto mais para o norte a gente vai, né, basicamente o Sol está ali leste-oeste. Leste-oeste, leste-oeste. Aqui não, aqui já está bem... A gente tem 80% do ano é norte, 20% do ano é sul. Aí é mais difícil do que aqui, né? Exatamente. Aí, não, é tranquilo. Não, diga assim, porque aqui, qualquer época do ano, eu vou ter o mesmo raciocínio em relação... sim, exatamente. Essa aqui vai estar no poente agora, mas daqui a 6 meses não, ela já vai estar trocando, então assim, a gente tem que... Para mim não tem tanto problema com isso. Né? Yuri, você é arquiteto, é até importante a gente frisar aqui pro pessoal. Quem é engenheiro que está assistindo aqui, né, desculpa, gente, não é menosprezando ou sacaneando, não. Nós, engenheiros, não sabemos ler carta solar, né? Os arquitetos aprendem de formação. Nas minhas aulas, eu ensino os engenheiros a ler carta solar. Por quê? O princípio básico da termografia é ler carta solar. Se você não sabe ler uma carta solar, você não vai conseguir fazer uma inspeção termográfica. E é uma coisa assim muito simples,
e que a gente não sabe, porque não é da nossa formação básica. E os arquitetos sabem muito bem isso. Uma coisa que eu faço em alguns laudos que eu utilizo termografia é fazer modelagem no Revit. É, E aí no Revit eu consigo georreferenciar, coloco legal, o exatamente. azimuth, coloco tudo e eu faço a simulação no Revit. É Fica isso. massa. Eu bato assim, fiz a inspeção às meio-dia, às 17 horas. Aí eu vou lá no dia tal, data tal, e aí o sol está no mesmo lugar e eu consigo fazer ali uma. É isso, é isso. Ah, Exatamente, né? bem legal. Matheus, a gente está encerrando já, né? Já está dando o horário. Só para mostrar o pessoal, teve alguém que falou: essa termografia, a câmeras são caríssimas. São caras. São caros. Mas, enfim, tem umas que lá, sei lá, não sei, dependendo da condição da pessoa, pode ser um pouco mais difícil. Mas eu tenho essa aqui, que é uma C2, né? Uma Fli C2. É uma compacta, tem as suas limitações, mas ela é bastante útil, principalmente para áreas internas, né? De pequena distância. Eu sou bem satisfeito, principalmente pelo custo-benefício, me atende. É óbvio que eu tenho as suas limitações, mas aí quando, por exemplo, tem que fazer inspeção em fachada, aí eu tenho um pessoal que faz com drone, enfim, aí já é outra coisa. Esse sim é caro. Esse é caro. Exatamente. Tem câmeras literalmente para todos os gostos, bolsos e necessidades. É exatamente isso. A pessoa tem que ver a necessidade dela. Então, você está falando de uma câmera de utilização interna e tudo mais, tem até a FLIR One mesmo, que é a que acopla no próprio celular, Bacana, que sim. ela vai custar ali quase R$ 3.000, 2.000 e pouco. Enfim, já tem o próprio celular da Caterpillar, já vem com sensor térmico também, que é o mesmo que tem na FLIR One. Aí tem câmeras mais intermediárias, vamos colocar assim, que é a série E da FLIR, que vai custar ali entre 12 mil e 15 mil reais. E aí as outras um pouco mais avançadas para fazer inspeção de fachada, aí já são câmeras que vão chegar a mais ou menos 40 mil reais. Aí é pesado. Mas é aquela história, né? O ensaio de fachada, à medida que a pessoa começa a trabalhar com aquele ensaio, se paga. Se paga mesmo com o tempo, é claro, né? Não é um laudo vai pagar, às vezes, a câmera. Não, é com o tempo, não adianta. Então, não adianta, com o tempo, investir, tá? Tem que se investir com o tempo. Mas, de novo, é com o tempo, gente. Ninguém precisa começar quero trabalhar com patologia. Significa dizer que eu tenho que comprar uma câmera de 40 mil? Não, não é assim. Né? Enfim, você pode começar a terceirizar. Só que, poxa, a depender do quanto você terceiriza, será que vale a pena ficar terceirizando a vida inteira? Parcela em 12 vezes, né? Parcela e tudo mais. Inclusive, depois, se alguém. Eu sempre passo, tá? Se alguém tiver interesse em compra de câmera, eu não sou vendedor, tá? Mas eu tenho contato de vendedores, não ganho comissão por isso, eu passo simplesmente para facilitar a vida das pessoas. E aí é isso. Aí, ó, galera, só. Aí o pessoal perguntou o preço dessa aqui, eu paguei na época, eu acho que 3.500. Eu ia comprar a Fli One, só que aí eu fiquei com medo daquela limitação da modalidade. Por exemplo, na época eu usava o iPhone, agora eu já não uso mais. Eu já não ia conseguir mais. Exato. Na época eu paguei isso, porque ela entra naquela entrada padrão, né? Android. Ela tem as duas, né? Tem a entrada para Android e tem o do iPhone, que é a Lightning. Mas é bom que você tá ali com o celular, clicou o celular, você tem uma câmera térmica ali na hora, muito portátil. Hoje mesmo eu acabei usando ela, porque teve um caso que era bem próximo, assim, para ver embaixo de um forro, em cima de um forro, na verdade, e ali tinha o espaço da luminária. Então, ao invés de eu abrir, mesmo cortar o forro, de gesso, tranquilo, poderia cortar? Poderia. Só que aí, na luminária, cabia só a FLIR One, não cabia a outra câmera que a gente tem aqui. Aí eu peguei, acoplei ela no celular, coloquei e tive um resultado da mesma forma. Então depende da utilização. Eu acho importante. Assim. Eu queria até comprar isso, só não comprei por conta da limitação. E ainda bem, porque senão eu teria praticamente perdido, porque na época eu ia comprar pro iPhone e agora. Mas enfim. Então é isso, né, Matheus? Cara, foi top. Muito obrigado. Valeu. De verdade, mais uma vez aí, por ter participado aí com a gente, véio. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. Já te sigo aí há um bom tempo na época, aí, antes do Simped 1, e você é uma grande referência. Obrigado. Você... Obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser, enfim, tá à tua disposição, me manda lá um direct que a gente conversa. E aí, de novo, fiquem de olho, tá? No final desse mês. Desse mês não, né? A gente está no final de um mês agora, no final de maio.
Final de maio tem o curso de termografia vindo aí. Top. E aí as pessoas que sempre me perguntam muito sobre a termografia vão poder literalmente ter todas as suas dúvidas tiradas, porque não tem como, gente, por mais que eu quisesse, tá? Eu não tenho como explicar a termografia por completo por direct, eu não tenho como explicar a termografia numa live de 1 hora, eu não tenho como explicar a termografia num vídeo de 5 minutos, né? Então tem que fazer uma coisa um pouco mais completa, e a ideia do curso é exatamente para suprir essa demanda que existe. Muita gente gosta do ensaio, mas não sabe fazer, ou tem dificuldade, ou quer aprender, literalmente, e é isso. Então a ideia desse curso é essa. Show de bola, Matheus. Esse curso aí vai ser sucesso. Eu já estou dentro, com certeza. Vai ser top. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Matheus. Boa noite. Amanhã, às 20 horas, a gente vai estar com o Ricardo Aguado falando sobre patologia em fundações. Aí vamos mostrar um caso real que a gente fez aqui, de recalque. Enfim, tem muitas fotos bem emblemáticas, assim, bem simbólicas, que vai ficar bem bacana da gente discutir. Bem legal. Amanhã também tem, deixa eu fazer o meu jabá de live. Tem live todo dia, praticamente. Amanhã tem live também. Eu vou estar com o Leonardo, da Fachada Segura, e a gente vai falar sobre a importância de projeto de fachada e sobre a aplicabilidade disso. Tá? Para quem não sabe, a NBR 13755 diz que é obrigatório ter projeto de fachada e revestimento cerâmico. Então, criou-se uma nova demanda de mercado. E aí, você sabe fazer um projeto de fachada e revestimento cerâmico? A gente vai falar amanhã sobre isso. Top. Valeu, gente. É isso. Parece que os avisos já foram todos dados. Até amanhã para a live com o Ricardo e também a live com o Matheus e o Leonardo. Grandes profissionais. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Fica com Deus. Obrigado, Yuri. Um abraço. Um abraço.